Fala devs de plantão, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Code Dev. No vídeo de hoje nós vamos aprender sobre a propriedade User Select. Vamos entender como é que funciona, vocês vão ver que ela é bem simples de trabalhar. Então eu tenho aqui no VS Code, eu tenho uma estrutura básica HTML, a qual eu tenho uma div principal chamada container, eu tenho um título H1 e eu tenho 3 parágrafos. E também eu tenho o meu style.css já definido, que vem com algumas configurações. Eu fiz a estilização da tag body, fiz a estilização da div principal container, do título H1 e também fiz a estilização dos parágrafos. Então vamos ver o resultado antes da gente entender como funciona essa propriedade. Então vou clicar com o botão direito aqui no HTML em qualquer parte do código e vou clicar na opção Open with Live Server. Ao fazer isso aí, ele já abre o arquivo direto no meu navegador para mim ver como que ficou a estilização desse documento. Então agora vamos entender como funciona. Eu vou organizar a tela aqui para nós, para ficar de fácil entendimento e a gente conseguir ver os dois ao mesmo tempo. Então eu tenho aqui do lado esquerdo a minha área do meu código no VS Code e do lado direito eu tenho o meu código traduzido já direto no meu navegador. Então eu já vejo qual é o resultado que se aplica ao meu documento. Sem a propriedade User Select, simplesmente eu posso vir em qualquer parte do meu texto, eu posso fazer uma seleção e fazer uma cópia se eu quiser. Por exemplo, eu venho aqui, faço a seleção direto no meu título, eu posso fazer a seleção nos meus parágrafos, eu posso fazer a seleção na minha imagem. A propriedade User Select, ela me dá a possibilidade de bloquear esse tipo de ação. Então, como que eu posso fazer isso aí? Se eu vir aqui na tag, por exemplo, style.css, eu posso fazer esse tipo de bloqueio em qualquer parte do meu código, tanto na parte da div principal, como também no meu título e também nos meus parágrafos. Então, para a gente entender como que funciona, nós temos que entender o seguinte. De maneira simples, a propriedade User Selection, ela serve para controlar o conteúdo que pode ser selecionado no site. Então, ela nos permite bloquear a seleção do contexto contido em algum elemento HTML. E também vale lembrar que essa propriedade ela é extremamente recomendada a seu uso pela W3C. E para isso, utilizamos 4 valores para essa propriedade. Além da linha especificada da propriedade e o valor, no caso da propriedade e os seus valores, eu também obrigatoriamente eu tenho que colocar as linhas para fazer com que os navegadores interpretem essa propriedade e apliquem. Porque existe determinadas propriedades que tem certos navegadores que ainda não suportam elas. Então por isso que a gente tem que fazer uma pequena, digamos assim, uma adaptação. Então vamos entender como que funciona. Vamos pegar aqui na tag H1, eu vou colocar aqui, ó, User-Select. Então dessa maneira eu coloquei a propriedade. Eu tenho 4 propriedades válidas, eu tenho várias, mas na verdade as que mais nós utilizamos é a all, a auto, a none e a text. Qual a diferença de cada uma delas? A auto, ela me dá a possibilidade de eu selecionar todo o conteúdo do meu documento, então não tem restrição nenhuma. A opção text, ela me dá a possibilidade de eu selecionar somente textos que não são editáveis no meu documento. A opção none, ela me permite bloquear todo o documento, ou seja, eu não consigo fazer nenhum tipo de seleção. E a opção all, ela me dá a possibilidade de eu fazer a seleção apenas dando um clique no documento. Eu vou vir aqui na opção auto, cliquei nessa opção e apliquei. Então eu posso vir aqui e selecionar normalmente que ele vai funcionar, porque essa opção, ela, digamos assim, ela é padrão do CSS. Se eu declarar essa propriedade ou não, ela sempre vai ser auto. Só que se eu vir aqui, por exemplo, eu apagar isso aqui e colocar a opção, por exemplo, none, automaticamente eu já bloqueei o título H1 para seleção. Então eu posso selecionar qualquer item do meu texto, mas o meu título eu não consigo selecionar. Eu também posso fazer isso aí, por exemplo, eu vou retirar daqui da minha tag H1 e vou colocar aqui em cima, direto na minha div container. Então a partir de agora eu bloqueei todos os itens da minha div. Então todos esses itens aí, título, parágrafos e imagem, eu não consigo mais fazer a seleção de jeito nenhum. Esse recurso ele é utilizado quando vocês não querem que as pessoas copiem o conteúdo do site de vocês. Já colocamos então a opção auto, já colocamos a opção none.
Agora nós vamos voltar aqui, apagar esse valor e vou pegar a opção All. A opção All, ela me permite fazer todo tipo de seleção, mas para isso eu só dou um clique normal, ó, e o texto já, todo o conteúdo do meu documento já é selecionado. Então, desta maneira, eu posso, por exemplo, criar aqueles recursos que, por exemplo, eu vou num determinado ponto, clico, ele já seleciona automático para mim poder fazer a cópia. Então, é essa opção que eles utilizam, a User Select. E a opção texto, outra que é utilizada, vou dar espaço aqui, vou pegar a opção texto. Essa é recorrente, é normal, como qualquer uma outra, ela me permite fazer seleção. Só que se tivesse um texto editável aqui, eu não conseguiria selecionar ele. Ele só me libera fazer seleção para textos normais, não texto editável. Então, como vocês puderam perceber, é bem simples utilizar essa propriedade. Mas para isso eu também tenho que fazer a adaptação que eu havia comentado para vocês. Então, a adaptação que eu preciso fazer é o seguinte, eu vou copiar essa propriedade aqui, com seu valor, e aqui eu vou dizer o seguinte, eu vou colocar traço MOS, traço, e vou colar essa opção User Select Test. Desta maneira eu estou dizendo que o navegador Firefox, Mozilla Firefox, ele vai aceitar essa propriedade, ele vai dar suporte para essa propriedade. Eu também vou colocar assim, ó, traço WebKit, traço, e vou colocar a propriedade com o seu valor. E nesse caso aqui, além do Mozilla Firefox, eu também estou dizendo que tanto para o Chrome, para o Edge, para o Opera e Safari também darem suporte a esse tipo de propriedade. E por último, eu vou colocar ms traço e vou colocar, e assim eu estou dando também suporte ao navegador Internet Explorer. Então, como vocês puderam perceber, é bem simples nós utilizarmos essa propriedade, ela é de grande utilidade nos dias de hoje para a gente colocar no nosso projeto, tá? Então usem com, como diz assim, ó, com moderação, sem moderação na verdade, né? Usem e abusem dessa propriedade, que ela vai ser muito útil mesmo para vocês. Tá? Pessoal, não se esqueçam, curtam esse vídeo, deem um like, tá? Compartilhe para o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente se inscrevam no canal, ajude o canal a crescer, porque a cada dia eu quero trazer novos vídeos para vocês. Nós temos vídeos novos toda semana, certo? Um abraço a todos, pessoal, e até mais.